na discussão de desenvolvimento sustentável. Então, a proposta que eu trouxe, com base no tema, é uma proposta que mostra assim, uma discussão de duas vertentes, ou uma moeda, né, onde a gente pode ver os dois lados, tanto do local para o global, quanto hoje em dia do global para o local. Então, esse jogo de palavras, acho que dá para entender que hoje não dá para a gente falar mais simplesmente de ação local sem estar contextualizando isso numa discussão ou numa abordagem mais global. E, de outro lado, também, a gente pensar no global sem estar falando sobre o local é uma discussão descontextualizada, né? Então, é um pouco a discussão que eu vou tentar fazer, pegando um histórico um pouco da discussão socioambiental e por que a gente chegou nesse momento atual de estar cobrando dos gestores públicos incorporarem à sua gestão esses indicadores, digamos, socioambientais, né, econômicos. Eu vou passar aqui. Então, a minha proposta, só de passar um pouquinho o que eu pretendo abordar aqui, trazer a discussão do antropoceno, não sei se é um termo que vocês já ouviram falar, mas está em discussão há pelo menos 10 anos, digamos, é a idade ou a era do ser humano no planeta, né? O ser humano como um fator de influência muito forte no planeta, e aí a gente discute as mudanças ambientais globais, vamos passar um pouquinho pela discussão dos limites planetários. Por que hoje em dia a gente conversa sobre mudanças climáticas, né? Por que a gente chegou nesse nível de estar discutindo um impacto causado pelo ser humano que já causa impacto em nível planetário, não mais a nível local, como se a gente fosse pensar no século XIX ou no século XVIII, digamos, um empreendimento humano local causando simplesmente impacto no entorno. Hoje a gente já está falando em impactos globais, né? E essa discussão ela vem muito nessa linha. Vamos falar um pouco sobre as mudanças climáticas e a parte energética, que, a meu ver, é uma das partes mais fortes nesse conjunto de indicadores. E avançando um pouco, já chegando mais próximo ao nível local, de vulnerabilidades e tratar com um pouquinho mais de detalhes de alguns desses indicadores que foram abordados anteriormente. Então, para a gente começar essa conversa, a gente volta pelo menos 60 anos atrás. A Revolução Industrial ela é colocada como sendo um marco em termos de mudança do paradigma do ser humano em relação aos ambientes terrestres, né? Lá no século XVIII, então, surgimento da máquina a vapor e toda aquela série de transformações que ocorreram, principalmente na Inglaterra, e que foram se espalhando pelo planeta, causando, então, aumentando o ritmo e a intensidade da ação humana no planeta. Se antes a gente tinha força no máximo do próprio ser humano ou de alguns animais, a gente passa a ter a força de máquinas que funcionam e atuam de uma forma muito mais intensa nos territórios do planeta. Esse é um marco, então, na mudança desse paradigma da relação do ser humano com os ambientes do planeta Terra. E se a gente aproxima um pouco mais, já no século XX, a partir da Segunda Guerra Mundial, década de 50 do século passado, década de 60, começa a ocorrer fenômenos, né, de aumento do fluxo de investimentos no planeta, muito ligado ao capitalismo mais globalizado, essa ideia da globalização ou da mundialização, né, dos sistemas econômicos. Eu acho que desligou. Não, ligou de novo. Que acabou influenciando, obviamente, na alteração dos territórios também sobre o planeta. Então, eu trouxe alguns indicadores que mostram como uma curva de desenvolvimento, uma série de indicadores. Agora está funcionando, né? Acho que tem que ser mais próximo aqui. Então, a gente pode ver que nesse período que a gente chama de a grande aceleração dos últimos 60 anos para cá, a gente pode olhar todas aquelas curvas lá, alguns indicadores como população, né, em bilhões de pessoas. E a gente tem o início do eixo ali, X, a gente tem a Revolução Industrial, século XVIII. Em amarelinho, 1950, que seria então esse período pós Segunda Guerra Mundial, onde o capitalismo começa a se tornar muito mais globalizado do que ele era anteriormente. O que a gente observa, então, a população, como tem um aumento exponencial de 1950 até 2000,
O final do eixo ali é o ano de 2000. É claro que isso já alterou, né? Esse dado é de 2000, mas já mostra para a gente um crescimento abrupto. Em 1950, o planeta com cerca de 3 bilhões de habitantes, chegando em 2000 com cerca de 6 bilhões. Hoje a gente sabe que a gente já passou de 7 bilhões de habitantes no planeta. Se a gente pega as concentrações de dióxido de carbono na atmosfera, que é o indicador típico das mudanças climáticas, né, o aumento das emissões de gases de efeito estufa é que está causando o aquecimento do planeta. O dióxido de carbono é um dos gases causadores amplificadores do efeito estufa. O metano é outro, o óxido nitroso também, mas o dióxido de carbono é o principal deles. Olha como ele cresce também, passando de cerca ali, de 200 partes por milhão para quase 400 partes. No ano passado passou de 400 partes por milhão. Então já é um indicador importante desse aumento da interferência das atividades humanas nos ecossistemas terrestres. E se a gente observa, as emissões de gases de efeito estufa, o dióxido de carbono está principalmente relacionado ao consumo de energia. Então, no mundo inteiro, o consumo de energia que aumentou muito, ou seja, a era do petróleo, né, que a gente viveu no século XX e vive até hoje, foi onde ocorreu um aumento abrupto dessas emissões. Um outro exemplo, mais no outro gráfico lá, é digamos, a construção de represas, ou seja, o barramento de rios para geração hidrelétrica, também para armazenamento de água. Dá um exemplo de como a gente está alterando, então, os ecossistemas do planeta, os territórios, né? Ali, vou chegar mais próximo para eu enxergar também. Então, a gente tinha aqui barramento. Em 1950, cerca de 4.000 barragens grandes no planeta. Hoje, em 2000, a gente chegou em 24.000 barragens no planeta. Geração de energia, armazenamento de água para o consumo. Então, a gente está alagando vastas regiões, alterando também esses ecossistemas. Consumo de fertilizantes é um dos mais importantes para a gente entender o problema que a gente vive hoje de eutrofização dos corpos hídricos. A gente usa muito fertilizante na agricultura nossa, principalmente agricultura de grande escala, agricultura comercial. E esse aumento se deu, então, em 1950, era praticamente 50 milhões, ali tem toneladas, 50 milhões. A gente chega, em 2000, num pico lá de 300 milhões de toneladas, e hoje certamente é muito mais, e o Brasil é um dos maiores consumidores mundiais de fertilizantes. População urbana, um comportamento semelhante lá embaixo, ó. Ou seja, além da população ter crescido, a população migrou para as áreas urbanas também, trazendo uma série de problemas que a gente reconhece no ambiente urbano. O uso da água, o outro indicador que em 1900 são os primeiros dados, a gente nem tinha esse dado antes, né? 1950, ali, cerca de 2.000 quilômetros cúbicos de água por ano eram consumidos no mundo. Hoje a gente já chega quase a 6.000 quilômetros cúbicos por ano. Quantidade de terras usadas pelo ser humano, ou seja, terras domesticadas, digamos, agricultura, pecuária e outros tipos de uso feitos pelo ser humano também aumenta bastante. A biodiversidade global, espécies extintas no planeta. Isso é digamos, um dos maiores problemas ambientais que a gente tem hoje. Se em 1900 era praticamente zero ou tinha pouquíssima informação, em 1950 a gente já tinha 5, mais ou menos, espécies extintas a cada 1.000 espécies, e hoje a gente chega na casa de 20 espécies extintas a cada 1.000 espécies. Então, é um dos grandes problemas ambientais da modernidade, essa perda de espécies. Um outro gráfico mostrando veículos, carros, né? Praticamente zero em 1950, só quem tinha muito dinheiro tinha acesso a veículos. Hoje em dia a gente já está. Isso em 2000, cerca de mais de 600 milhões de unidades no mundo. Claro que isso já passou. O Brasil, por exemplo, a gente sabe que nos últimos 10 anos aumentou muito a frota de veículos, então esse dado ele é muito diferente. E o consumo de papel também indicando esse processo. Então eu trouxe esse conjunto de indicadores, tem muitos outros que a gente poderia estar tirando desse estudo de 2005, que mostra para a gente exatamente isso, ou seja, um período em que a relação da sociedade humana com os ambientes ela se torna mais intensa e mais rápida. A gente está usando o recurso de forma muito mais intensa e, ao mesmo tempo, utilizando os territórios também para agricultura, para pecuária, para uma série de outras atividades de forma muito mais rápida. Isso é que a gente chama de a grande aceleração que ocorreu nesses últimos 60 anos e que nos trouxe aqui, onde nós estamos hoje.
a gente já fala de mudanças ambientais globais, o ser humano como a força de alterar, digamos, forças geológicas do planeta. Essa figura traz para a gente ali, de um artigo de 2009, uma ideia, para a gente ter uma ideia de como que estão esses elementos aqui hoje. Então, esse círculo, segundo círculo, seria a capacidade dos ecossistemas do planeta de regenerar esses elementos que estão sendo lançados